Bom, pessoal, é isso. A notícia veio à tona na madrugada. Nós perdemos Akira Toriyama. Ele já tinha nos deixado no dia 1º de março, mas por um pedido dele mesmo em respeito à família, inclusive um ato bem intrigante de respeito, ele pediu para que isso não fosse notificado tão cedo, porque a gente sabe que com a partida de um ícone como esse, a gente teria procissões e muito movimento. Mas Toriyama sempre demonstrou pelas suas obras e enquanto pessoa também o quanto ele preza pela paz, seja na terra, seja na sua casa. Então, agora veio a público e por isso a gente tá fazendo esse vídeo aqui fora do roteiro, fora da nossa agenda, mas não só pela notícia, mas por agradecimentos e homenagem a essa pessoa que foi tão importante para tantas pessoas que estão aqui, pessoas que já se foram também, e ele não deve fazer ideia do impacto que causou em tantas pessoas, né? E hoje eu vim aqui, eu, Samuel, tô aqui, o Gabriel tá na edição, porque eu, não sei se dá pra ver pela câmera, já tem uns fiozinhos de cabelo branco aqui. Acompanhei a jornada de Dragon Ball há muito tempo. É impossível trazer em palavras aqui, em um tempo suficiente, quanto isso fez parte da minha vida e de tantas pessoas ao meu redor. A minha paixão pelo Japão, pelos animes, pela arte em si, por leitura, pelas histórias, por artes marciais. Tudo começou com Dragon Ball. A gente sabe que ele foi uma chave que abriu portas para essa cultura chegar aqui no Brasil e fez isso muito bem, extremamente bem. Hoje, em relação aos animes, eu digo, o Brasil deve muito ao Akira Toriyama e as suas obras como Dragon Ball, mas o mundo inteiro, o próprio Japão, todos os mangakás, por mais indireto que seja, tem um pingo de inspiração, ou às vezes muita inspiração, no mestre Akira Toriyama. Com todos os seus erros, com todas as suas limitações, às vezes, de roteirização, de esquecer de personagens, eu ouso dizer que até os erros do Akira Toriyama são lendários, porque eles se tornaram motivo pra gente rir, não foi? Motivo pra gente brincar, pra gente conversar, tudo que esse cara fez. Cada personagem criativo, cada modelo de história, ele acabou deixando como um legado pros futuros mangakás que hoje trazem histórias tão incríveis pra gente. Não à toa, a gente vê as homenagens espalhadas pro Akira Toriyama não só hoje, mas ao longo de toda a história, nas cores dos personagens, né, como Naruto, por exemplo, nos nomes e nas tendências como Monkey D. Luffy. O Dragon Ball é claramente a grande referência de One Piece. Então, com certeza, existe uma gratidão do tamanho de uma Genkidama que vem de toda a Terra para esse incrível homem aí. Eu quero aproveitar para abrir meu coração aqui para alguns de vocês que talvez tenham a mesma jornada que eu, como uma espécie de homenagem, ou não homenagem, mas uma espécie de agradecimento, porque vai parecer até exagero, mas se eu me lembrar de toda a minha história, eu sei que o motivo de eu fazer tantas amizades, o motivo de eu criar amigos, começou por causa de Dragon Ball. Eu tenho um irmão mais velho, ele tem 8 anos a mais do que eu. Quando eu era uma criancinha de 4 anos, 5 anos de idade, eu morava num lugar extremamente afastado, eu não tinha vizinhos, não tinha nada. E o meu irmão era meu grande amigo. E do que a gente brincava? Lutinha! A gente lutava fingindo que a gente ia virar Super Saiyajin, a gente se inspirava no Goku e no Vegeta, na rivalidade dos dois. Mesmo com essa diferença de idade, Dragon Ball era uma coisa que conseguia quebrar essa fronteira. E continua quebrando fronteiras até hoje, porque tantas pessoas nem sabem dizer o que é um anime, por exemplo. Você já fez esse teste? Mas se você falar pra elas Dragon Ball, se você usar Dragon Ball de referência pra explicar o que é um anime, aí todo mundo vai falar, isso aí eu assistia, isso eu sei o que é. Enquanto a gente tenta levar a sério muitas obras e tentar explicar para as pessoas o quão impactantes e intelectuais elas são, às vezes as pessoas relevam e não dão muita bola, mas se você falar de Dragon Ball, mesmo com os erros que teve, as pessoas reconhecem o poder que teve, que o impacto global é inegável. Não existe um empreendedor, não existe um artista no mundo que pode negar o impacto que essa obra causou. E eu quero ir um pouco além aqui em dizer o seguinte, Dragon Ball não foi o único precursor, mas Akira Toriyama também foi, de certa forma, responsável, né, por Dragon Quest, outra obra que também vai deixar sua marca eterna em nossos corações e memórias, porque com certeza Dragon Quest deve muito aos traços que o Akira Toriyama deixou nos designs dos personagens, dos monstros, do mundo. E pra quem não sabe, Dragon Quest é o pai dos RPGs. Se você gosta de algum anime, de algum jogo que tem um slime, por exemplo, começou com Dragon Quest. E Akira Toriyama foi, com certeza, um coração pulsante também nessa obra. Ou seja, esse cara, onde ele colocava suas mãos,
com todos os erros que tinha, ele conseguia mudar o mundo. E esse é um dom, com certeza é um dom que hoje muitos sonham em ter, mas poucos realmente conseguem. A diferença talvez seja que enquanto muitas pessoas planejam hoje, né, através de estatísticas, nós mesmos aqui que somos criadores, com analytics, gráficos, tutoriais e tudo mais, Akira Toriyama fez isso numa época sem internet, numa época em que sequer isso era bem visto, né, jogos ou animes, mangás, quanto mais fora do Japão. Ou seja, ele foi um guerreiro, ele foi pioneiro. E talvez essa seja uma das chamas que ele deixa pra gente mais importantes, porque imagina quantas pessoas, talvez por muito tempo, disseram pra ele que não valia a pena, que isso era coisa de criança, que não tinha valor, que não valia, sei lá, enfim, que era desnecessário, que era ridículo. Mas ele persistiu num sonho, provavelmente até sozinho. Eu sei que ele tinha uma família incrível, que até hoje o respeita muito. Hoje ele tem mangakás famosíssimos como Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, né, autores de One Piece e Naruto, respectivamente, que também prestam homenagens a ele e o reconhecem muito. Mas eles são sucessores, enquanto Akira foi pioneiro, desbravador nesse mundo, numa época muito mais difícil. E sabe o que é incrível? Ele não é um homem que reclama disso, que jamais reclamou disso. Se a gente se lembra do Akira Toriyama, a gente se lembra de sorrisos. A gente se lembra do Goku enfrentando ameaças universais e dando risada e se divertindo com isso. Eu acho que essas grandes lutas, esses grandes desafios repletos de risadas e de brincadeiras e de paz, mesmo encarando a morte, né? Quantas vezes Dragon Ball encarou a morte? Com certeza são resquícios do caráter do próprio Akira Toriyama, que soube encarar o mundo, talvez sozinho, mas dando risadas, fazendo brincadeira e piada disso. E graças a Deus que ele fez isso, porque hoje quantos de nós não passamos por momentos de tensão, de estresse, de solidão, de dificuldade, mas a obra dele estava lá para fazer a gente rir, pra gente se inspirar em continuar lutando, pra gente se lembrar que é possível se superar cada vez mais. Ainda que hoje escalonamento de poder seja até piada, no fundo todos nós queremos ver os nossos protagonistas alcançando um novo nível, despertando um novo poder. A gente tem essa esperança em nós mesmos. E dizer que a arte nos inspira em nossas vidas não seria eufemismo, não seria mentira. Realmente tem um impacto grande pra gente. E eu agradeço a Deus pelo legado que Akira Toriyama deixou. Lembrando que pessoas que deixam marcas como Akira Toriyama deixou e quantos outros vêm por aí, né? Também fazendo um trabalho excepcional. Eles são eternizados. As obras deles são eternas marcas vivas, orgânicas, de que eles existiram, que eles passaram pela Terra, né? Então, eu não falo isso de forma literal, mas eles vivem entre nós, né? Eles habitam em nossas memórias e nossos corações. E 68 anos de idade, com certeza foi cedo. Nos dias de hoje foi extremamente cedo. Foi uma surpresa, uma triste surpresa. A gente com certeza contava com mais atuação do mestre em mais obras, em mais jogos, mas infelizmente acabou por aqui. Porém, acaba com um sabor de missão cumprida, porque a gente sabe que ele terminou suas obras do jeito que ele quis, na época do Freeza, na época do Cell, e a gente sabe que muito que veio depois disso foi por conta do mercado, foi por conta do sucesso, e mesmo assim ele fazia de forma que explodia o sucesso, mas nós sabemos que a obra foi completa várias vezes, que ele colocou no papel o que ele queria. Muitos jogos já saíram disso também. Eu me lembro com quantas pessoas eu joguei Dragon Ball Budokai, Dragon Ball Tenkaichi. Aliás, pra quem se lembrar, lá atrás, quando era criança, eu jogava sozinho Dragon Ball Final Bout. Quem lembra disso aí? Battle 22, o 22, cara, era impressionante, eram péssimos aqueles jogos, mas eu vou falar pra vocês, hoje eu sou músico, e uma das coisas que me fez querer começar a entrar no mundo da música foi o encerramento nos créditos de Dragon Ball Final Bout. É impressionante como em cada aspecto da vida tem alguma marquinha que ele deixou. E obrigado por isso. Eu não sei se esse vídeo chega de alguma forma aí pro Japão, mas eu agradeço a todos, né? Editores, família, amigos que estiveram do lado desse cara, dando suporte, estendendo a mão quando ele caísse e que puderam fazer ou trazer pra vida dele um pouquinho da alegria que ele levou pro mundo. Então, obrigado mesmo. E com certeza isso não vai passar batido, com certeza junto com esse vídeo estão saindo inúmeros vídeos, talvez até muito mais bem feitos aí em outros canais maiores, mas Deus sabe o quanto isso foi importante pra mim, pra minha família, meus amigos, aliás, até a minha esposa, quem eu conheci falando desses assuntos, e talvez eu, doido, na época de adolescência, tido como um completo maluco, me destaquei pra minha esposa justamente por ser esse maluco. E eu dou graças a Deus por isso. Eu sei que o que me tornou tão louco assim foi um pouco da personalidade do Goku e companhia. É difícil não se emocionar, de verdade.
Isso me faz pensar quanto tempo já passou. E o tempo chega pra todos. Animes são uma coisa nova relativamente à nossa história. No Brasil, principalmente. E o fim de Akira Toriyama representa o fim de uma era, sem dúvidas. E nos faz lembrar que o tempo veio buscar a todos nós. Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde. E por isso a gente não pode esquecer de viver o presente que nos foi dado, aproveitar tudo que nós temos à nossa disposição, cada privilégio, cada relacionamento, cada obra, cada arte, e sermos, em tempos tão caóticos, em tempos tão depressivos como esses, a gente ser mais como Akira, mais como o Goku, e buscar ser mais forte, e não querer tornar o mundo mais fácil, mas sermos mais fortes, porque se inimigos mais poderosos surgirem diante de nós, a gente sempre vai ter um nível a mais para alcançar. E sempre com um sorriso no rosto. E sempre trazendo mais amigos para perto de nós. Ainda que eles sejam inimigos hoje, amanhã eles podem ser nossos maiores aliados. Não é? Piccolo, Vegeta, androides. Isso, sem dúvida, foi uma lição para minha vida. E espero que tenha sido para você também. Então, com isso, porque tá difícil já manter o ar aqui, eu peço a Deus de todo o meu coração que a graça de Deus o tenha alcançado, Akira Toriyama, que o conforto, a alegria, a presença de Deus estejam com a família dele, os amigos dele, e que tenhamos muito ainda do seu legado para aproveitar nos anos vindouros. É isso aí, pessoal, por hoje foi isso.